Vamos ler quem é. A pergunta é de Léo Oliveira. Pergunta: essa apelação do PSB na comoção é porque hoje Pernambuco está vivendo uma crise em diversas áreas como segurança, saúde, educação e muito mais. Como você responde a isso, Raimundo? 3 minutos, amigo. Bom dia, Léo Oliveira. Quero dizer que depois da gestão do governo Eduardo Campos, a gente tem visto as mudanças acontecerem, o Pacto pela Vida, que transformou o estado de Pernambuco. A gente sabe da quantidade de homicídios que acontecia no estado de Pernambuco, o sacrifício que foi feito, o empenho que foi feito pela gestão, onde se mobilizou todo o governo para que entrasse nessa luta contra a criminalidade. E aí temos exemplos de quanto diminuiu a criminalidade. Então isso são ações copiadas pelo país inteiro, o governo de vários estados que tem interesse demonstrado copiar o que deu certo em Pernambuco, e sabemos que a gente muitas vezes não tinha como nem sair de casa, porque a gente ficava sem condições, porque era a violência muito grande, e aí a gente sabe, depois da gestão de Eduardo, como vive hoje o Estado. Então acreditamos que o Pacto pela Vida foi importantíssimo, e aí era um sonho de Eduardo fazer o que fez em Pernambuco a nível nacional, para que a gente pudesse diminuir essa criminalidade que existe no país inteiro. Ok, Raimundo, obrigado. Agora vamos sortear a Michele, a segunda pessoa para responder. Quem vai responder sua perguntinha aqui, agradecer os ouvintes. Infelizmente não vai dar para responder todas as perguntas, tem que ser no sorteio mesmo. Quem vai responder agora é Antônio Pacheco. Pacheco, para você só tem uma pergunta, certo? Então eu vou fazer direto. Dá para sortear aí, então vamos lá, mas parece na mesma linha dos demais. A pergunta é do Antônio Ramos, está dizendo o seguinte: está dizendo, Antônio Pacheco é incoerente. Na rádio, ele defende Zé Gomes. Na rua, em sua bicicleta, apoia Isabela de Roldão, que está coligada com Armando. E na sua casa não tem propaganda de Zé Gomes. Diz Antônio Ramos. Você tem 3 minutos. Bom, pergunta muito boa, né, do Antônio. Só que eu quero só abrir um parênteses aqui, né, Júnior, em relação ao que você falou em orar, né? Nós realmente devemos orar pelos nossos governantes, pelos nossos políticos, pelas pessoas que assumem a responsabilidade tão grande de governar um município, um estado, um país. E é bíblico, né? A Bíblia diz que nós devemos realmente orar pelos nossos governantes para que eles possam ter sabedoria, né? Para poder assim realmente liderar um povo. Sem dúvida. Então realmente nós vamos estar orando e convoco aqui todas as pessoas busquem em primeiro lugar a orientação de Deus para poder votar, e não deixe de votar, porque é muito importante. Em relação a essa pergunta ao Antônio, veja bem, Antônio, hoje sim faço propaganda de Isabela de Roldão, até porque eu sou, apesar de ser uma bicicleta, eu sou um profissional da área de publicidade. Não somente nesse momento eleitoral, mas há mais ou menos 2 anos eu já trabalho com publicidade. Então eu não posso hoje escolher a quem vem contratar o meu trabalho, tá certo? Quando fui procurado, aceitei de bom grado, até porque eu sobrevivo do suor do meu trabalho. Então poderia hoje ser Armando Monteiro, poderia hoje ser Paulo Câmara ou qualquer um outro candidato a me procurar, eu iria prestar o serviço, porque sou profissional. Apesar de algumas pessoas acharem, por ser uma bicicleta, eu não deva ser reconhecido como tal. Porém, eu não deixo aqui a desejar nenhum momento, né, a nível de qualidade, de som e de responsabilidade com os meus clientes, né? A gente sabe que tem carro de som aí, pessoas que cobram e não entregam o produto, né? E nós não, nós temos responsabilidade com o nosso cliente. Então
Por isso a resposta de dizer que o porquê trabalho com Isabela de Rodão. E levando em consideração também, né, a questão do adesivo de Zé Gomes. Bom, na cidade não há um adesivo de Zé Gomes, até porque o próprio partido não disponibilizou material para a gente aqui em Afogados da Engazeira. E assim, eu entendo que, mesmo sendo eu presidente do PSOL, eu entendo que o interesse também seja deles. Eu não estou aqui como uma vaquinha de presépio para simplesmente balançar a cabeça. Então não mandaram adesivo. Só sobrou pergunta, obviamente a última que é o Jair. Jair, escolhe aí a pergunta que você vai responder em 3 minutos. Escolheu aqui, vamos ver quem é. É do José Carlos. Está perguntando, Jair, se Armando ganhar, você já é candidato a prefeito, está dizendo ele. Se perder, você vai se aquietar? Você pode apoiar Zé Negão? Pergunta ainda Zé Carlos. Bem, Zé Carlos, a gente está discutindo aqui uma eleição, você já entra em outra, né? Olha, independente de qualquer coisa, o projeto do Partido dos Trabalhadores aqui é chegar à Prefeitura de Afogados, né? Com a vitória de Armando isso vai ficar muito mais fácil e nós vamos trabalhar para isso, na próxima eleição, para ter candidato do Partido dos Trabalhadores, sim, sem problema nenhum. Se vai ser Jair ou se vai ser outro, isso aí, o futuro a Deus pertence. Eu queria aproveitar também aqui, certo, e questionar, concordar até com o amigo Léo Oliveira que ligou aí, que fala nessa questão da crise, certo, em Pernambuco. Eu concordo com o Raimundo que o Pacto pela Vida é uma ideia interessante, mas essa ideia ela precisa ser muito melhorada, certo? A gente tem, por exemplo, aqui deficiência nas delegacias, ou não se tem delegados, certo, para atender nas delegacias. É um delegado que fica de plantão rodando por várias delegacias. Isso há muito tempo e em 8 anos o governo do estado não resolveu. A gente tem a carência de policiais militares, né? Aqui na nossa região, um debate, né, que já vem sendo feito há muito tempo também. A quantidade de policiais é insuficiente e também ainda não se resolveu esse problema. A gente tem a dificuldade, né, nas cadeias públicas, né? Por isso, Armando propõe a humanizar esse atendimento das cadeias públicas. A gente tem, certo, um dos dados piores na questão da segurança, que é as FUNASES, certo? Pernambuco é um mau exemplo para o país em relação às FUNASES, que são as casas que recebem adolescentes em cumprimento de liberdade de prisão, né? E também a gente pretende, certo, com proposta de Armando Monteiro, né, criar o plano de cargos e carreira para os policiais, que é uma demanda também, certo, dos policiais, porque na verdade hoje você, para subir de cargo, precisa de uma peixada política, a gente precisa quebrar isso, né? A polícia tem que ter uma certa independência em relação ao poder político e também melhorar as condições de trabalho desses policiais, com também melhoria nos salários. Não dá para a gente estar falando de Pacto pela Vida só na cobrança em relação ao policial. Precisa dar também a condição para que ele trabalhe e trabalhe bem, né? O Pacto pela Vida vê muito os dados em relação a diminuir esses dados, mas não vê em relação a melhorar as qualidades de atendimento nas delegacias e nos batalhões. Em relação a outras áreas, a gente tem, por exemplo, a questão da saúde. Nós temos aqui um hospital regional que já várias vezes tem que socorrer uma mulher grávida para ganhar seu filho em outras localidades. Já aconteceu, certo, da criança morrer porque passou do prazo, então também precisa melhorar aí na questão da saúde. A educação precisa melhorar e uma das propostas nesse sentido é a questão salarial dos professores, certo? Pernambuco paga um dos piores salários para os professores a nível nacional e uma das propostas de Armando é criar 1000 creches em todo o estado. Jair, obrigado. Bom, vamos agora para a última rodada, com 1 minuto para as considerações finais, tá certo? Vamos sortear aqui a ordem, 1 minuto para cada um. Vamos ver quem fala primeiro. São 11h06. Está aparecendo o debate né? Jair, vai fazer suas considerações finais, Jair. 1 minuto para você. Obrigado, amigo, mais uma vez. Muito bem, Nil Júnior. Quero agradecer à Rádio Pajeú, aos colegas aqui, Raimundo e Carioca, né, aos ouvintes, aos eleitores de Dilma 13, de Armando 14, de João Paulo 130, né, e dos nossos deputados também, né? Hoje a gente vai estar recebendo aí o deputado Pedro Eugênio para um almoço daqui a pouco. E a gente também precisa votar nos nossos deputados para melhorar
a qualidade, principalmente do Congresso Nacional. Queria aqui no final, Júnior, certo, dizer que a gente precisa discutir mais essas propostas. Esse é o grande debate. A gente tem, por exemplo, aqui propostas de Armando para aumentar o número de escolas técnicas em todas as regiões do estado, e ele entende muito bem dessa capacitação técnica. A gente precisa estimular a interiorização dos campos universitários, né? Precisa fortalecer o programa Mais Médico, e aí vai haver uma parceria do governo Dilma com o governo Armando para melhorar esse programa Mais Médico, trazendo ainda mais para atender a nossa cidade. E a questão de aumento de leitos, né, nos hospitais e resolutividade dos problemas. A gente não precisa estar levando certas mulheres para receber e ganhar seus filhos em outra cidade.